Muito bem, diário de bordo de hoje, Marujos, recebemos aqui Luisa Bublitz, simplesmente presidente da aliança do grupo Maersk, que a gente aprendeu a falar corretamente aqui. Contou a trajetória dela, que veio lá do sul, fez uma literalmente cabotagem até aqui, está aqui hoje, já viveu na Alemanha, teve várias experiências em várias empresas do segmento da navegação e ficou na navegação porque a logística está na veia, né, para sempre. Contou perrengues que já passou, contou histórias incríveis de superação e operações. Se você não sabe o que é uma cabotagem, assista esse episódio para você entender direitinho o que é cabotagem, qual a diferença do longo curso, beleza? E por que vale a pena, né? E por que vale a pena, ambientalmente e financeiramente também, certo? Isso aí, isso aí. Fala Marujo, bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido e amado Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E agora eu quero falar com você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a bordo. Aproveite e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos, para você ser a primeira pessoa a receber a notificação e poder acompanhar na íntegra nosso conteúdo. Quero agradecer hoje, como sempre, a presença dos nossos patrocinadores, hoje representando a T2S, Marlon Alves, muito obrigada pela sua presença. Um prazer, até que fazia tempo que não vinha Fazia pra cá. tempo, né? Tô aqui. Falar até em português para não... né? É. E Rodrigo, muito obrigada, Rodrigo Salgado, pela sua presença no nosso podcast. É um prazer também, sempre com vocês. E sabe quem nos ajuda também, além da T2S? Logcomex, inteligência de dados para comércio exterior, setor portuário, análise de mercado. Conte com Logcomex para seus embarques terem sucesso, beleza? Gente, o papo de hoje, eu tô muito feliz e honrada, porque finalmente eu consegui trazer um armador aqui, ou melhor, uma armadora! Luisa Bublitz, acertei? Acertou. Bom dia, pessoal. Obrigada pela sua presença. Bom dia, gostei do Marujo. Bom dia, Marujo. Muito obrigada pela tua presença, pelo aceitar nosso convite, né? A gente finalmente conseguiu a armadora aqui. É meu primeiro podcast, hein? Então, sejam gentis, hein? Sejam gentis. Tranquilo, não vai nem sentir. Luiz, eu queria pedir para você começar falando um pouquinho da sua jornada, porque hoje, gente, simplesmente essa mulher chegou à presidência. É só isso. Mas antes disso, quem era a Luísa lá no comecinho, quando tudo era mato? O que você trabalhou na vida antes de entrar na área portuária? Ou você já começou na área portuária? Como é que foi? Muito bem, muito bem. Antes de mais nada, bom dia, pessoal. Prazer conhecê-los. Rodrigo, Marlon, Ellen, obrigada por me receberem aqui. Tô super feliz. Quem é a Luísa? Muito bem. A Luísa vem de uma cidade muito pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul, chamado Sinimbu. Nossa. 15 mil habitantes, Uau. perto de Santa Cruz do Sul, terra do fumo. Cheguei na navegação por acidente, mas me cativou e dali eu não saí. Navegação, logística e navegação. Que legal. Ponto. É todo mundo, né? Mais de 20 anos na indústria, boa parte dessa carreira, 17 anos na Maersk, o grupo dinamarquês, 3 anos e meio num grupo francês, a CMA-CGM, 1 ano e meio num grupo brasileiro também, um grupo de investimento, o Grupo Triunfo, 17 anos na cabotagem, Nossa. 6 anos de longo curso, morei fora, morei 3 anos e meio fora, juntamente com a família, na Alemanha, em Hamburgo, foi uma experiência incrível. E logística, né? Esse negócio dinâmico, cheio de oportunidade, cheio de desafio. Mas o que eu gosto mesmo, o que me motiva é a gente perceber o impacto que a logística tem na nossa vida, nosso dia a dia. ao redor do mundo, seja globalmente, seja localmente. Vou num churrasco, vejo a carne, vejo a cerveja, vejo a bebida, vejo a água. Ela falo, também sofre caraca, daquela doença de olhar as etiquetas, né? Exato, e ó, Será que fui eu que transportado por trouxe? cabotagem, tô em casa numa sessão de cinema, pipoca, sofá, TV, eu falo... Vocês estão sabendo que havia cabotagem? Então, gente, fazer a diferença na vida das pessoas, e aí eu acho que a logística casa muito, muito bem. Então, essa é a Luísa, 100% logística, 100% navegação. Legal. Logística na veia. Exatamente. E teu primeiro trabalho nessa área foi com o que exatamente? Tive a chance e olha, é muito bacana estar aqui hoje com vocês representando a Aliança, porque eu comecei minha carreira na Aliança como assistente de documentação. Nossa. Que legal. E depois como sales suporte na área de vendas e a partir dali... Só vendas. Mas foi vendas. Foi vendas. Primeiro documentação, depois Fazia vendas.
Como? Fazia BL. Fazia BL, opa, com certeza, muitos. A tarada do BL. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Olha só a tecnologia fazendo diferença. Nada, era reescrevendo 100% dos BLs via draft, era bem bacana. Bem artesanal, né? Bem artesanal, veja só, exatamente. Depois passei por diversos setores, estive na Maersk em diferentes momentos, em diferentes épocas, diferentes posições, aqui e fora. Maior parte delas na parte comercial, mas tive outras, parte de linha, parte de produto também. Cuidei dos clientes grandes globais por um tempo. Fizemos linha, a parte de produto no West Coast, costa oeste e norte da América do Sul. Cuidei da marca Safmarine por um tempo aqui na América lado leste da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Cuidei da Safmarine também. A Safmarine era uma das bandeiras da Maersk, focada em África e Middle East. Então, quando eu mudei para Hamburgo, também foi para cuidar dessa parte. E aí, tive o convite para assumir a Mercosul, 3 anos e meio. Então, voltei para o Brasil pela CMA CGM. E agora, de volta duplamente para casa, pela Maersk e pela Aliança, onde tudo começou. Então, muito bacana. Coraçãozinho fica quentinho, né? Voltando para casa duplamente. E quando que foi a cabotagem do Sul para São Paulo? São Paulo, né? A cabotagem do Sul para São Paulo. Nossa, eu moro em São Paulo há 20 anos. Sou apaixonada por essa cidade grande. Já perdeu o sotaque do Sul. Já perdi, mas não os costumes, hein? Não 100%. Adoro um churrasco. Tem uma moça que trabalha com a gente que é de Bento. É de Bento, lá de Bento Gonçalves. Não puxada. Não é puxada. Isso aí. Gosto do churrasco, ainda tomo chimarrão, então tá valendo. Vamos abrir uma polêmica histórica aqui. É chimarrão ou é tererê? Qual a diferença? Chimarrão. Tererê é da onde? Tererê é dos países vizinhos, os nossos vizinhos. Nossa, confundi. Exato. Não, nossa chimarrão. E é quente ou é gelado? Quente. E na praia o pessoal toma chimarrão quente? Toma chimarrão no inverno, no verão, toda hora é hora. Com as bolsinhas bolsinha com a garrafa térmica e a cuia, né? Exato, tem um monte. Todo lugar vende. Os caras andam com aquilo ali. No meu caso não vai pra esse extremo, mas... Mas vai nos parques, os caras quando vão pra parque, todo mundo levando a... É tipo a garrafinha d'água deles. Muito legal. Tranquilo. Esse costume não perdeu. Continua. Não perdi, tá? Firme e forte. E o churrasco também. Com certeza, com certeza. Muito bem. E agora? Tanta coisa pra perguntar que eu tô até... Não. Tô confusa, não sei. Tem um monte aqui. Vai, então dispara. Vamos lá. Dispara que a gente vai pescando. Pô, legal pra caramba a gente vê um monte de pessoas que vêm aqui em posições C-level, mulheres, então, da hora. No mercado que nasceu, no mercado masculino, né? E como que isso aconteceu pra você? Como é que você enxerga tudo isso? Como é que... Foi natural? Você sentiu uma dificuldade? Sentiu uma barreira? Não tem nada de natural, muitas barreiras, sim. Gente, eu sempre... E é uma pergunta que vira e mexe vem, e eu sempre falo, gente, é ousar, é não ter medo de se expor, de ir pra cima, de defender o que você acredita. Isso não vale só pras mulheres, tá? Isso vale pra todo mundo. Então, sim, você vai ter desafios, vai ter alguns perrengues, mas é disso que se trata, né? De ir crescendo, de ir aprendendo, de passar pelas situações, aproveitar as oportunidades, aprender com elas e mandar bala. De não ter medo de se arriscar, de não ter medo de eventualmente pagar alguns micos, inclusive, faz parte, né? Então, acho que é por aí. Eu sempre fui muito decidida desde pequena. Então, quando eu conheci um pouquinho mais do shipping e vi, de novo, a diferença que a gente pode fazer no dia a dia, todos os produtos que a gente pega, é olhar o rótulo, é para ver de onde vai, para onde vai. Eu falei, gente, eu quero fazer uma diferença muito maior, eu quero fazer parte realmente do drive, do direcionamento da coisa, do montar o propósito, de trabalhar esse propósito junto com as pessoas. Então... Tinha alguém da tua família que te inspirou? Não, nada. Pelo contrário, de novo, é uma cidade muito no interior, longe do mar. Tem estátua na cidade, né? Não, nada. É verdade. Então, assim,
cheguei por acidente, mas quando conheci, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E é aqui que... É muito dinâmico, né? O negócio vai pra cima. Igual, exatamente. Né? Não tem dia igual. Não tem dia igual. Nem problema igual. É muito apaixonante, é bem bacana. É bem bacana. E como que surgiu? Você vai trabalhar com aquilo lá? Alguém te falou? Você mandou um currículo aleatório e caiu? Como foi o comecinho do comecinho? Só uma curiosidade. O comecinho do comecinho, um dos cursos que eu fiz, eu sou de descendência alemã, então quando eu... Sou quinta geração, mas a língua está bastante presente ainda. Então, eu fiz um curso de administração em alemão. E ali você tinha algumas potenciais empresas em que você fazia um programa dual. Você ficava uma parte da empresa, uma parte da escola. E eu fiz esse curso ficando numa indústria. Mas, quando nesta indústria eu passei pela parte de comércio exterior da indústria, eu falei, foi ali que a mágica aconteceu. E aí, quando eu fui procurar a próxima etapa, eu falei, curso poxa... de comércio exterior? Na indústria? Na área de comércio exterior dentro da indústria, né? Então, quando eu conheci, quando o meu estágio foi para passar nessa área, foi ali que eu gostei. Legal. Eu falei, poxa, próximo desafio, eu vou procurar algo nessa área. E assim que eu cheguei no shipping. Olha, que legal. Você falou que morou em Hamburgo e tem descendência alemã, né? Isso. Eu sempre conto nos episódios, né? Que ano passado eu tive a oportunidade de parcelar um rim e ir pra Hamburgo visitar uma amiga que mora lá. E eu fiquei encantada com aquele túnel do Rio Elba, que passa de uma margem para outra. Eu fiquei enlouquecida. E com a Filarmônica também, né? Por favor, que tá logo ali em cima. Mas eles não gostam muito, eles têm um ranço, porque teve muita corrupção, uns escândalos, custou um pouquinho mais do que estava previsto, mas ficou linda. Ficou linda. É maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de ir lá e assistir alguma coisa, mas eu passei como se fosse escuna, é um barco para fazer um passeio dentro do porto. Passei do lado do maior navio do segundo maior navio do mundo, se eu não me engano na época era o Everalot ou Everatop. E eu passei do lado dele, e aí depois ele vai mais profundo, aí a gente passou em frente ao Filarmônica, né? E eu fiquei encantada com aquele túnel, porque ele tem mais de 100 anos. E agora a gente tá conversando, você está acompanhando aqui em Santos, vamos ver se sai, né? O túnel, que tem mais de 70 anos de promessa. O túnel que vai ligar Santos com Guarujá. Já teve umas 8 inaugurações, né? Já teve umas 8 inaugurações e ninguém atravessou ele ainda. Saiu uma pesquisa recentemente, né? Falaram, vamos colocar o túnel Pelé. Sim, o nome. Pelé. Faz o túnel primeiro. Aí eu comentei, eu falei, cara, até esse túnel sair, eu homenageei o Neymar, então. O Neymar já morreu já. Até sair, então coloca, túnel Neymar. Ninguém vai lembrar do Pelé. Apagaram meu comentário. Apagaram meu comentário. Uma das grandes competências do brasileiro é nunca perder a fé, né? Então, vamos nos manter otimistas. E humor, né? Dessa vez de rir da própria desgraça. E quando você estava lá em Hamburgo, o que você via de diferente que você falou, nossa, isso aqui seria legal ter no Brasil? Ou o que você fazia lá que você falou, poxa, isso vira um benchmarking pra cá? Tem alguma coisa que chamou a atenção? Não só em Hamburgo, porque você trabalha em empresas globais. O que funciona fora que você pensa assim, caraca, como é que no Brasil a gente ainda tá nessa carroça aqui? Como é que a gente... gente, eu acho que você olha o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu prefiro sempre olhar o copo meio cheio. Vamos lá, Hamburgo foi uma experiência incrível de amadurecimento pessoal, profissional. Você vem, apesar de nós termos a descendência, falarmos alemão, todo mundo em casa fala alemão. Legal. Então isso facilita bastante a chegada. Ainda assim, né? É uma cultura muito distante, muito distinta da nossa. O mercado é distinto, a forma de lidar com os clientes, a forma de lidar com as pessoas, seja na rua, seja na padoca, seja na empresa. Então, assim, foi uma experiência super bacana, amadurecimento pessoal, profissional, familiar. A dinâmica familiar muda, que é uma coisa impressionante. Então, cada um aqui, se puder e tiver a oportunidade de morar um tempo fora, vale super a pena. Você passa a entender a questão da adaptabilidade de uma outra forma, uma certa ambiguidade também, nem sempre é fácil. Tem crianças? Foi com criança? Eu sou casada com o Osmar, tenho uma filha de 15, a Júlia, fomos juntos, claro. Só o nosso cachorro, o Joca, não pôde ir, ele ficou aqui, mas já voltou para casa agora. Então, foi um período super bacana de fortalecimento conjunto, de crescimento conjunto. Imagina, difícil, né? Quantos anos ela tinha? Muito, muito bacana. Ela foi com 8, voltou com 12. Então ela pegou a escola. A volta lá, foi né? um pouquinho mais complexa. A gente voltou no meio da pandemia, mas literalmente no meio, julho de 2020, para o Brasil.
Foi bacana. Foi bacana. Mas, antes de mais nada, é um crescimento muito bacana, assim, de todos os lados. Então, é um investimento que vale muito a pena. Muito a pena, indico para todo mundo. Muito bem, o que funciona muito bem? Eles são super organizados, são super estruturados, se planejam muito bem, assim, é impressionante. E eu sinto falta desse planejamento aqui. Em coisas grandes e em coisas menores. Vamos lá, planejamento financeiro, pessoal. Os alemães têm isso muito... Eles se preocupam muito com o amanhã, né? Então, eles são muito cuidadosos, são muito pé no chão. E muitas vezes eu sinto falta disso aqui, né? Quando eu olho pro lado, falo, gente, não vamos... precisa segurar um pouquinho, né? Precisa, então, esse planejamento, essa estrutura, esse pensar para frente, não só no hoje ou no amanhã, mas depois de amanhã, é algo que eu confesso, eu sinto um pouquinho de falta, sim. Mas aqui também tem muita coisa boa, tanto que eu no final falei, gente, tá na hora de voltar, eu preciso voltar. Nossa casa assim, é sempre a nossa casa, claro, né? Claro, então estamos super felizes de estar de volta também. E tem alguma coisa do contrário? Você falou, nossa, no Brasil isso era legal, se tivesse aqui. Tem muitas também. Churrasco. A nossa... Churrasco. Churrasco, sim. O churrasco tem uma parte engraçada, porque não é questão de não ter a carne. Você tem a carne lá, é muito gostosa, mas é o apelo sustentável. Então, assim, eu lembro que os nossos vizinhos, a gente tinha algumas conversas bem fortes, porque a gente fazia o nosso churrasquinho lá toda semana e o vizinho falou, mas vocês estão poluindo muito, vocês têm essa noção? Então, assim... Sério? Lá o veganismo é bem forte lá, tem bastante opção vegana, mas em função da sustentabilidade e da vida mais sustentável, correta, enfim. Mas sim, o churrasco, a nossa flexibilidade, eu acho a nossa persistência, a nossa resiliência, a nossa... o nosso positivismo, a nossa fé, ela faz uma diferença incrível. O nosso espírito batalhador, dá pra fazer, não há nada, tirando os casos muito extremos, fora isso, não há nada que não se possa fazer. E eu acredito isso muito, eu sempre falo, tudo é possível. Acredita até o último minuto. Né? Acredita, não só acreditar, claro que não, né, mas... pensa no que você quer, visualiza, se organize, se planeje, construa e faça. Que legal. Então, eu acho que essa é uma diferença. Tem muito isso na essa é uma força do brasileiro que é bem visível, bem notável. Sim. Que bacana. Show. Quantas pessoas estão abaixo lá na aliança? Agora. Gente, temos o nosso crew, temos o pessoal de terra. Tripulação. São 350 pessoas e temos nosso time de marca, são mais 450 pessoas. Uau. Então, é bem bacana, porque toda a gestão da equipe técnica dos navios, da tripulação, ela é local. Então, são efetivamente 2 times, que são não são 2 times, deixa eu corrigir isso. É um time só, uma parte fica em terra, outra parte fica em mar, em prol aí de um objetivo comum. Muito bacana. O ataque e a defesa. Do mesmo time. Exatamente. E você tem uma noção de quantas mulheres tem em mar? Nossa, não tenho. Vamos lá, nós temos metas bastante claras de ter mais e mais mulheres na gestão. Temos avançado bem, não só localmente, mas também globalmente. Na base, hoje, provavelmente estamos aí 50-50. E na liderança, eu não tenho os dados atuais para ser bem transparente. Mas eu suspeito que seja algo como... 40%. Nossa, tá ótimo, muito diferente. Se a gente colocar todos os cargos de liderança, talvez um pouquinho menos, mas assim, tem um foco bastante grande nesse sentido, sempre prevalecendo a competência, mas sim. Enfatizando e tentando criar forçar essa diversidade, né? Sim. Não só para o gênero, mas a diversidade no aspecto mais amplo mesmo. Sim. Pela diversidade das ideias, diversidade das soluções. Somos uma empresa de solução logística, antes de mais nada. Exato. Então, quanto mais cabeças que pensam de formas diferentes, de formas criativas, distintas, melhor o resultado. E claro, os nossos clientes também são diversos, né? Nós não temos um tipo de cliente. Nossos clientes também pensam de diversas formas. Então, para atender nosso cliente, que sempre está no centro, quanto mais pensamento diverso desse lado, melhor atende e casa com pensamento diverso do outro lado também. Agora falou de cliente, porque eu atendo bastante terminal de container.
E aí, o terminal de container, o grande poder de influência normalmente são vocês. São os armadores eles... Se você pedir um ADI diferente, um processo diferente, alguma coisa, o terminal tem que correr para atender. Exceto, acho que lá em Manaus, que ainda tem, que os clientes são bem fortes lá. E aí você colocou o cliente como... Que agora eu comecei a pensar, pro armador... Quem é o cliente? Não, o cliente é que tem muita pressão do cliente na forma como você atua, como você trabalha, ou como você... Tipo, os VIPs, né? Os grandes, aqueles que valem a pena na conta, lá que você briga por ele. Qual é o poder de influência deles no trabalho de vocês? Tem muito e a gente adora, a gente ama isso. Por quê? Porque na cabotagem e na aliança, a gente está numa jornada super integradora. Então, vocês já devem ter ouvido não só a aliança, mas o Grupo Maersk como um todo. Então, a gente quer atender toda e qualquer demanda que o cliente tem. Então, ele vem com um pedido super especial. Esse é o momento que brilha os nossos olhos. Porque se a gente ainda não tem um produto para atender o que ele gostaria, o que esse ou aquele outro cliente gostaria, a gente vai colocar as cabeças juntos, vai pensar, vai estruturar. Talvez não saia um produto perfeito, assim, do forninho, mas a gente vai aprimorando ele. Então, a gente costuma brincar que hoje o nosso leque de opções, ele é super amplo. A gente até costuma fazer uma brincadeira, parece um cardápio. A gente vai até onde o cliente quiser que a gente vá. Quer que a gente carregue só uma caixinha? A gente carrega. Quer que a gente tire a TV ou o ar-condicionado lá de Manaus, armazene em algum lugar e depois carregue até Santos, e depois armazene aqui no interior e depois entrega na loja final? A gente vai fazer. Então, a gente está avançando até onde o cliente até onde o cliente nos deixar e até onde ele preferir. Legal. Então, assim, quando vem, sim, e é um caminho de via dupla, né? Porque não é o produto que sai da nossa cabeça, porque de repente o produto que sai da nossa cabeça, ele pode até ser ótimo no papel, e de repente eu vou falar com o Marlon, ele fala, mas isso vai me ajudar em quê? Isso vai me agregar valor onde? Então, é um caminho muito de via dupla. Nós impactamos o cliente nos impacta diariamente. Legal. Então, sim, tem uma pressão por eventualmente, produtos distintos, mas, de novo, a gente adora. E é assim que a gente entende que tem que ser. Porque se a gente realmente quer ser uma empresa muito além da navegação, nós não falamos mais em navegação, nós falamos em solução logística geral. Desde a cadeia de suprimento, do fornecimento de matéria-prima, da armazenagem da matéria-prima, o que ele quiser. Então, isso significa que a influência ela tem que vir dos dois lados. E essa construção, ela tem que acontecer junta. Sim. E você comentou um pouquinho de produto, né? Desenvolvimento de produto e tal. O que é produto nessa área? Porque quando a gente fala produto, o pessoal pensa numa coisa física, né? No caso, é um desenho de um serviço. São os desenhos de um serviço, o desenho de uma operação. Não há... Hoje, eu diria que poucos dos nossos clientes pegam produtos prontos da prateleira. A maioria deles são customizados de algum jeito, e aí justamente avança quanto ele quiser. A TI adora isso. Personalização. Demanda infinita, a gente adora. Exato, exatamente. Mas é disso, é isso. Então, assim, os nossos, quando a gente fala em produto, é isso, é o desenho de um serviço com uma mão de obra, com uma estufagem, com uma corda especial, com um produto especial para tirar a umidade do container. O céu é o limite, o céu é o limite. Então, esses não é só a rota de porto a porto. Não, de jeito nenhum. Tem toda a movimentação da carga, armazenagem, e aí, dependendo da característica da carga... Céu é o limite. Céu é o limite. Às vezes tem que personalizar o sistema, aí chama T2S, né? Exato. Pra personalizar, fazer as adaptações necessárias. E não que seja fácil, tá? Claro que não. Eu costumo brincar que eu faço uma comparação com um bordado, né? Sabe o bordado da avó, da tia? Eu tô falando vó e tia porque eu não sei bordar, então eu não posso usar... E aí, eu fiz uma tentativa quando eu era mais jovem, e aí na frente até saiu um patinho bem bonito, bem gracioso. No avesso. Mas quando você vira, você vê aquele... um vulcão, né? Nem sei com o que aquilo lá se parece, mas é um pouco do que acontece também na logística e no transporte, e nessas soluções. Porque para o cliente, ele quer uma coisa simples, que tem que ser simples, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. Nós queremos agregar valor. O cliente precisa focar no que ele
no negócio dele. Se ele crescer, eu cresço com ele. Exato. Ele vai contar contigo, né? A gente é só o meio, exatamente, né? exatamente. Então, para o cliente, o patinho tem que estar lá, bonito, gracioso. O que acontece por trás, aí é nosso dona de casa garantir que a mágica aconteça de um jeito ou de outro. E muitas vezes, talvez, tenha que sim fazer vários ajustes manuais e várias voltas no processo. Mas em algum momento esse processo também fica mais eficaz e a coisa flui. É assim que funciona. Voltando para cliente, né? Você falou que era de documentação. O bichinho te picou do comercial, né? Como foi essa transição? Aonde você descobriu, caramba, eu vou vender? Primeiro o bichinho do comércio exterior te picou. Depois o bichinho de venda do comércio exterior também te picou. Como foi essa transição? Assim? Primeiro que eu sou muito dinâmica. Eu quero contato com pessoas, com clientes, com fornecedores. Queria mais. Aquele negócio ali de ficar passando. Primeiro que... Fazendo BL. Confesso, hein? Alguns BLs saíram com alguns errinhos. E saíram com alguns errinhos, porque no final eu não era tão detalhista como eu precisava. Eu falei, gente, isso aqui não... Tudo bem, é legal, é a minha porta de entrada, mas definitivamente não é aqui que eu quero ficar. Eu quero fazer coisas juntos, quero fazer projetos, quero falar com pessoas, com parceiros, clientes. Que legal. E eu falei, gente, é comercial, sem dúvida, e comercial. Mas às vezes é isso que faz a diferença na vida profissional da pessoa, né? Porque muita gente fala, nossa, isso não é pra mim, então essa carreira não é pra mim. Aí já deleta a carreira e vai fazer outra coisa completamente diferente. Esquece que dentro de uma mesma empresa tem vários setores. Sim. E é uma questão de autoconhecimento mesmo, né? Igual você falar, eu gosto de pessoas, eu gosto de comunicar. Então você identificou os seus pontos fortes e aí enxergou a possibilidade de migrar de carreira. Acho que o que eu vejo, né, até como professora, é que muitas vezes o jovem não se autoconhece, não sabe quais são seus pontos fortes e acaba invalidando toda uma carreira porque o estilo dele não se adaptou com aquele cargo. E os ajustes são sempre necessários, né? E precisam ser consistentes, né? Eu digo, ao longo do tempo, eles precisam sempre acontecer. Eles precisam ser consistente e constante, né? Então... Senão não tem e a tua relação com... Porque você flutuou nos maiores, né? Como todo mundo que senta aqui é ou de terminal, ou a gente entra na logística e não sai, fica trocando de empresa. Como que é a tua relação? Como que você vê as pessoas circulando entre as empresas? Como é que funciona essa competição? É uma competição e é uma relação... Vocês lembram do início, né? Que esse é o meu primeiro podcast. Sejam gentis, Mas é legal, às vezes você é amigo até ali, mas depois eu tenho que uma cuidar. comunidade. Dali pra frente eu não posso falar tanto que é pessoas sempre. A gente vai nos eventos, são as mesmas pessoas, né? E, é legal ver uma pessoa nova, porque você é uma pessoa nova, e, uma posição e a gente, né, é renovado, né? Gostei. Ele deu essa oportunidade pra dar uma acalmada aí. Morde a sopa. Muito bem. Vamos lá, gente. É uma mega comunidade e no final estamos todos aqui para atender o cliente, tá? Cada um segue a sua estratégia, são estratégias distintas, seja no que tange ao cliente, seja no escopo de atendimento, seja na visão de sustentabilidade. São estratégias distintas. É uma mega comunidade que juntos tenta atender uma indústria. Se eu for pensar no mercado doméstico, caramba, a cabotagem representa tão pouquinho, mas tão pouquinho, são 12%. E 12% com a carga granel. Se a gente isolar o granel, é muito menos. Sim. É muito abaixo de 5%. Então, assim, tem um mundo de conquista. Um mundo. Então, sim, hoje eu vou no mercado, compro uma pipoca que já está com preço melhor, porque passou pela cabotagem, sim. Mas nem toda a pipoca ainda está na cabotagem. Tem muita coisa ainda para trazer. Então, é um mundo de oportunidade, tem espaço para todo mundo. É a minha terceira passagem pela Maersk. Terceira. E a segunda pela Aliança. Então, eu acho que é uma mega comunidade que efetivamente trabalham juntos, seguindo estratégias distintas para atender o nosso cliente, que às vezes é comum, as outras não é rival, né? Não, de jeito parcerias, as alianças, dá pra ver como as coisas, a dinâmica ela é cooperativa. Exato. E você comentou da Aliança, é uma empresa da Maersk, né? Correto, do grupo. Maersk, né? Maersk. Vamos corrigir a pronúncia. Tudo bem, tudo bem. Todo mundo fala Maersk. Olha, tá vendo? Da estrelinha, agora. É dinamarquesa, né? Sim, dinamarquesa. Bandeira, eu preenchia muito no Siscomex a bandeira da Maersk. Então, tá lá. Aliança Maersk. Maersk. Olha, eu acabei de aprender e desaprendi. Aqui no Brasil sempre fala Maersk, tá tudo bem. A Maersk. A Maersk, ela tem como carro-chefe a navegação de longo curso, não é isso?
Explica para os leigos, tem muita gente que é da área de TI, né, e está nos seguindo porque quer aprender sobre Porto para desenvolver soluções de TI para o Porto, né, tecnologia para o Porto. Qual a diferença entre navegação de longo curso e a cabotagem que a gente está falando desde o começo? Oh, meu Deus, vamos lá. Eu vou para a parte mais simples, né? Longo curso é tudo que envolve exportação e importação. Cabotagem... Países diferentes. Países distintos, rotas mais longas. Você tem as rotas onde você tem os navios gigantes, né? Europa, Ásia, Ásia, Estados Unidos, Europa. Essas são as rotas, né, com os navios super grandes. Cabotagem são sempre rotas mais curtas. É o transporte entre portos da costa brasileira, da costa de um mesmo país. Pode ser aqui, pode ser na Austrália, pode ser em outros países, né? Então é o transporte doméstico. Eu gosto de brincar com os alunos que falam assim, por exemplo, Paranaguá, Argentina. Pertinho, entre aspas, né? E aí o pessoal fala, isso não é longo curso. Mas é classificado como longo curso porque é entre países diferentes. Exato. Agora, Suape e Santos é longe pra caramba, mas é cabotagem. Ok, né? Justo. Santos, Rio Grande e Manaus. É longe pra caramba e ainda assim é cabotagem. Mas é por serem 2 portos do mesmo país. Então, por exemplo, a Argentina, no passado, alguns chamavam tudo que era transportado entre o Mercosul, países do Mercosul, chamavam de grande cabotagem. Sim. Naquele momento... Naquele momento ainda tinha uma regulação específica, que hoje ela foi abrandada, ela é mais flexível, mas por muitos anos, quando eu comecei, se chamava grande cabotagem. Sim. Mas ela não é. A cabotagem efetivamente é um transporte doméstico, exato. Legal. E você comentou de redução de custo, né? Por que é melhor fazer por cabotagem, que provavelmente vai reduzir custo, do que fazer de caminhão? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O caminhão, ele tem um papel super, super crítico, tá? Ele é nosso concorrente na rota longa e a gente tenta convencê-lo a sair dessa rota longa, que a gente até a gente brinca. Foca na rota curta, que a sua rentabilidade é maior, a vida do seu motorista é melhor, a vida familiar do seu motorista, a segurança... A saúde do caminhão. Exato. Também. Uma série de questões. Então, o caminhão hoje é o nosso maior parceiro. Nosso maior parceiro. Por que é mais vantagem? Porque você efetivamente otimiza cada modal. E não estou falando só do caminhão, eu estou falando da barcaça lá no norte ou lá no sul. Nós temos barcaça tanto bem lá no norte quanto no sul. Estou falando do trem aqui em São Paulo, no sul também. E estou falando da carreta. Então, como a gente entende? O navio, ele é mais eficiente porque ele carrega o maior volume de carga. Nessas rotas, quanto mais longa, mais eficiente é o navio. A carreta, ela é eficiente nas rotas curtas, para ganhar capilaridade, para ganhar flexibilidade. O trem vai para a rota média. E a barcaça, ela entra dependendo da necessidade, às vezes geográfica, às vezes de mercado, enfim. Né? Então, qual é a vantagem da cabotagem? É justamente integrar esses modais, trazendo porta a porta, misturando todos eles em alguns momentos, e dali otimizando todos os modais que participam daquela rota, daquele transporte. Aí sim, você tem um menor custo de transporte em cada uma dessas pequenas pernas, vamos dizer assim. E é por isso que a cabotagem consegue ser muito mais competitiva. Mas não é só isso, né? Esse é o primeiro ponto de custo. Mas aí tem o fato do navio balançar menos, ele não fica pegando as estradinhas lá das estradas, os buraquinhos das estradas. O roubo é muito menor, porque você afasta, na maior parte da rota, você está em alto mar. Então, assim, os sinistros são menores, a perda de carga é menor. Você tem uma série de vantagens financeiras paralelas e complementares. É um transporte muito mais sustentável. A cabotagem emite pelo menos 4 vezes menos de poluentes, o que é super bacana. Com certeza. E nesse sentido, até se eu puder emendar, o grupo tem uma bandeira verde muito, muito forte, tá? É a próxima pergunta que eu ia fazer. Posso emendar? Porque é um assunto que eu adoro. Eu adoro também. E vou dizer, muito importante para todos nós, para os nossos filhos, para as próximas gerações, mais do que nunca. O grupo tem uma meta de net zero de emissão até 2040. Uau! E detalhe, não é só no mar, é na operação inteira. Então, eu acho que isso é super, super bacana.
Então, muito investimento sendo feito na própria frota para usar combustíveis, biocombustíveis. Os primeiros navios já foram trazidos. Ontem, inclusive, acho que teve o lançamento do 3º navio, metanol, navios grandes. Tem outros 20 e poucos encomendados. Caramba. Então, assim, vai ter uma transição muito grande energética na parte de mar, mas também na parte rodoviária. Então, ontem mesmo, nosso Head Global de Sustentabilidade está no Brasil e a gente falou, poxa, como é que a gente agora vai avançar localmente, nas pontas, nos armazéns, nos terminais. Mas você está falando de Maersk ou está falando de Aliança? Estou falando do grupo, porque o que entra para um, entra para o outro, naturalmente. Então, e como que está o desafio de, você falou metanol, abastecimento? Aqui no Brasil hoje não temos essa opção. Mesmo para outras iniciativas, por exemplo, uma das iniciativas enquanto o navio está operando, ele desliga o motor e usa a eletricidade do terminal, por exemplo. São várias iniciativas, desde combustível, operação em si no terminal. Mesmo, por exemplo, a Aliança hoje está construindo duas balsas articuladas. São balsas oceânicas que não tem no Brasil, que não tem na região. São 2 projetos super inovadores, junto com o estaleiro Rio Maguari, lá em Belém. Que legal. Então, são balsas grandes, muito maior do que as que a gente tem aqui atualmente, porque as balsas são menores e elas só fazem fluvial. Essas balsas podem operar tanto em mar, como rio e mar. Qual é a grande vantagem? São balsas maiores de 800 teus, e elas vão operar justamente em rotas curtas, onde há necessidade, seja de carga, seja onde há uma necessidade, mas que o nível da água é menos profundo, por exemplo. Então, é ali que elas se encaixam muito bem. Então, por exemplo, a gente tem uma questão preocupante no norte, todos os anos, né, de restrição de água. Vão entrar como uma luva. Então, são 2 barcaças que estão, 2 balsas sendo construídas nesse momento. A primeira fica pronta em metade de 26, a segunda metade de 27. Então, projetos essa foi bem uma iniciativa inovadores. Que foi acelerada por conta da seca que teve agora? Ela já tinha iniciado, mas sim, ela está com... A pressão forte. Estamos numa aceleração constante. Está pressionando muito lá. Porque, né? E o legal dessas balsas é que elas também podem ser operadas com biocombustíveis no futuro. Então, o projeto já está pensado, tecnicamente, seja para o combustível atual, seja para o combustível verde daqui a alguns anos. Hoje não há essa opção. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigante. Temos algumas tarefas de casa para serem feitas. Por exemplo, a regulação. Sim. Então, é algo que a gente também está participando mais e mais ativamente. E hoje, a frota dos navios de cabotagem são quantos, você sabe? De cabeça? No Brasil? Você está falando ali... geral... Ou no geral, aproximadamente 30, um pouquinho abaixo de 30. Tudo isso? Sim. Nossa, achei de container, sim. Olha. Aliança tem 9. Aliança tem 9. Entendi. E aí, quais são as rotas mais comuns aqui no Brasil? Bom, de novo, a cabotagem ela tem uma grande vantagem competitiva. Quanto maior a rota, mais longa a rota, mais natural e mais visível essa diferença financeira. Então, uma rota bastante comum hoje é Santos-Manaus, Manaus-Santos. Manaus é o principal porto para cabotagem em termos de volume. Sim. Santos é o principal porto em termos de rentabilidade, pelo tipo da carga, segmento de carga. Manaus é o maior porto em termos de operação. O que descarrega e carrega numa operação é muito superior do que em qualquer outro terminal. Então, Manaus hoje, imagina, é uma zona franca. Então, tudo que é consumido lá, com exceção do peixe, todo o restante praticamente vem de fora. Sim. Todos os alimentos, bebidas, material de construção, gente, matéria-prima para a indústria, para o polo inteiro. Então, tudo que é consumido lá, tudo é um pouco de exagero, né? Mas a maior parte do que é consumido lá... E a indústria é o que é o insumo e depois é o produto, né? Exato. E depois... Vai cabotagem o insumo e depois sai cabotagem... Exatamente. Depois volta o produto para a região sul. Então, Santos-Manaus, Manaus-Santos são as principais rotas hoje. Mas aí, quando ele vem de Manaus para Santos, ele para em outros portos para fazer ou geralmente é só ponto Para. a ponto? Tem diversos serviços hoje. Alguns param no Nordeste, outros não. Então, tem as duas opções. Alguns vão até o sul. O que falta para o pessoal entender essas vantagens todas aí? No começo, ainda brincou, eu quero a sua cara, eu queria fazer uma pergunta polêmica sobre isso. Regulação e lobby.
Você sente? Porque quando eu tava na faculdade, os professores falavam muito, o Brasil não vai avançar. Porque, gente... Não, é porque, olha, na faculdade que eu tava fazendo muitos anos atrás, os professores falavam, mas o setor automobilístico nunca vai deixar a cabotagem no Brasil crescer de verdade, porque é interessante ter mais caminhão, porque caminhão é toda uma cadeia, né, que é o mecânico, é o asfalto, é o IPVA, é um monte de outras arrecadações. Então, eles vão fazer maior pressão para que não facilitem a cabotagem. Você sente isso ou você acha que isso já mudou? Vamos lá, a cabotagem, ela é altamente regulada, ela depende muito fortemente do regulatório, tá? Eu perdi um pouco de acompanhar, mas estava rolando a BR do Mar, não estava? Isso, a BR do Mar já saiu, uma parte dela. É que a BR do Mar é um mega projeto, né? A BR do Mar era um mega projeto, contemplava várias leis, inclusive uma lei chamada BR do Mar. Então, vamos lá. Boa parte desse projetão, vamos dizer assim, foi finalizado, uma parte importante ainda não. E também... Se a sua próxima pergunta vai ser finalizada, não sabemos. Muito bem. É uma regulação muito forte, sim. Com a BR do Mar, nós conseguimos algumas flexibilidades. Tivemos flexibilidades importantes para todo mundo. Tivemos alguns descuidos também. Mas no todo, eu acho que favoreceu novos entrantes, favoreceu nova capacidade, acesso a nova capacidade, a capacidade adicional, agora eu estou falando de navios, né? De uma forma um pouco mais barata, o que é bom para nós brasileiros, o que é bom para o mercado. E tem alguns outros pontos que um pouquinho mais intrigantes, mas aí são extremamente técnicos, mas ainda tem alguns pontos em abertos também. Mas é um setor efetivamente muito dependente da regulação, tem uma série de regras e precisa ser bem observado. Se eu puder emendar na sua pergunta, fui casa, né? Lembra quando vocês me perguntaram, poxa, a diferença entre Alemanha, por exemplo, e Brasil? E eu falei a questão do planejamento, né? Tem uma pesquisa da Ilus há alguns anos que mostrou claramente que para cada container embarcado você tem pelo menos 4,8 para serem trazidos ainda. E outras pesquisas que dizem que esse número é inclusive maior. Poxa, mas então por que não vem com mais rapidez, com mais força? Porque tem um aspecto de planejamento importante de ajuda, que precisa ser ajustado. Porque, veja bem, você pode pedir uma carreta e a carreta está aí na sua planta, na sua indústria, daqui a 2 horas. Você não tem um navio a cada 2 horas. Tá, Luísa, mas faz porta a porta, ou seja, você ainda assim pode mandar carreta. Ainda assim eu posso mandar carreta. Mas essa carga vai chegar lá no destino, não com a mesma flexibilidade que ele tem de chamar uma carreta. E chegar lá daqui a 5 dias, daqui a 7 dias. Vai demorar um pouquinho mais. Ou seja, o planejamento é um aspecto super importante. Então, eu acho que essa etapa, a indústria sabe das vantagens? Sim. As indústrias sabem. É fácil ajustar? Não é fácil e nem tão rápido. Depende muito, né, do direcionamento da empresa, depende muito do momento da empresa, depende de uma série de questões. Mas a questão do planejamento e o ajuste é importante. Faz toda a diferença, né? A gente teve na semana passada episódio com o Washington, né? Que falou sobre ferrovias. A gente falou bastante sobre a questão do quanto um trem otimiza a eficiência logística e a questão ambiental também, né? Você sabe mais ou menos quantos os navios que operam aqui no Brasil conseguem operar? Tipo, são quantos caminhões que a gente consegue tirar de circulação que estão emitindo muito menos carbono, né? E poluentes na atmosfera? Com muito orgulho eu falo que a gente tem os maiores. A gente hoje opera com navios, o nosso maior tem 4.500 teus. Então, é como se você tirasse... São as unidades menores, não container de equivalente de 20 pés, exatamente. Tem navios menores também. Então, hoje a frota, a maioria dela tem uma boa parte da frota, se olhar para o mercado, está em 2.500 teus. Tem uma parte agora chegando em 3.500. Ou seja, fica nessa faixa. Muito bem. Nessa faixa. Cada navio que faz uma operação de cabotagem está economizando 4.000 caminhões, mais ou menos. Exato. Que estariam na estrada. Por exemplo, eu acho que é ali que está a beleza. Nós temos hoje 9 embarcações
E um dos nossos navios tem 1.700 TEUs, o que também é muito importante, porque ele atende mercados específicos, no momento de queda mais rápido, né? de água no rio, por exemplo, é ele que é consegue entrar. Exato, essa flexibilidade ela também é importante, né? Sim. Qual que é o transit time lá de Manaus para Santos, Santos-Manaus? Boa. 14 dias. 14 dias. É claro que o cliente tem ainda a opção, se ele quer, por exemplo, o menor prazo seria 14 dias, ele pode aumentar esse prazo. Eu quero coletar minha carga antes e deixar no porto, porque eu quero que ela saia aqui da minha planta. Ou eu quero deixar a carga um pouco mais no porto, porque eu ainda não tenho espaço na minha planta para recebimento. Então, depende muito, mas o mínimo 14, 15 dias. E as demais rotas? Varia muito. Santos Suape, 5 dias. Santos Fortaleza, 6 dias. Varia muito. É rápido. O lado vendas tem tudo isso na cabeça já, né? Isso é rápido, né? Então, você fala de planejamento. Sim, mas esse é a viagem, exatamente. Mas acaba sendo rápido. Você acrescenta 1, 2 dias em cada ponta e... Mas ainda é planejamento. Então, mas vocês sentam... A tua venda, como é que é? Curioso agora. A sua venda... Porque, vamos supor, beleza, o cliente não tem essa maturidade, esse planejamento e tal, mas... Tem algum exemplo de cliente, aproveitando esse foco aí, de produto de cliente? Não precisa citar nomes, mas de produto, que você fala, nossa, esse daqui, para esse produto a gente vendeu uma operação assim, sabe? Nossa, porque eu vi ela falando de pipoca, eu já fiquei de orelha em pé. Nossa, é que a gente transporta tantos produtos, a gente transporta arroz, feijão, vinho, pedra, muito aço, diverso. Eletrônico, motos, peças. Gente, a gente tem uma variedade tão grande de segmentos. Pá eólica, exato, projetos grandes. Então, mas chega ao nível que vocês precisam, você montar a operação para o cliente. Sim. Porque ele não tem essa maturidade. Claro. Porque eu acho que a gente é muito ignorante no bom sentido, assim, é muito... não enxergar as possibilidades. A navegação, o comércio exterior, as empresas não sabem, elas desconhecem, elas não sabem, não precisa nem ir para longe e exportar. As pessoas não sabem como que usa. As pessoas sabem como contratar um caminhão. Você liga para uma empresa lá, vem o Zezinho lá, para lá, carrega e fica 5 dias na estrada e leva para outro lugar. Agora, um navio, acho que as pessoas não têm. Sim, elas têm, alguns têm receio, inclusive, poxa, mas aí navio é o mesmo processo de exportação e importação. Não, então, não isso. Pode deixar que a gente cuida da parte de trás do bordado, você só fica com a parte da frente do bordado. Vamos lá. Eu acho que sim, tem esse receio. Mas é natural também, né? Muitas vezes tem até operações casadas. Então, sim, a gente senta e... Acho que tem de todo tipo. Algumas operações, elas são desenhadas a 4, 5, muitas cabeças. Não vou falar de mãos, porque aí eu me perdi no ímpar. Vou pensar em cabeça. E outras vezes vem uma demanda muito clara. Olha, eu quero isto desta forma. Entendi. Você faz? E aí a gente fala, não fazemos ainda, mas queremos fazer e vamos fazer. Ponto. Né? Então tem as duas coisas. E, de novo, é sempre o caminho duplo, né? Ela é uma construção constante. Hoje, essa bandeira verde, que há pouquinho a gente conversou, ela é levantada mais e mais e mais por todas as indústrias. Eu acho que se tem uma ficha dourada que caiu na cabeça de todo mundo, foi efetivamente essa. ESG, né? E é muito importante. E não é para amanhã. Cara, é para agora. 2040 tá na curva. Já virou uma demanda competitiva ou ainda tá no discurso do politicamente correto? Ou já virou, tipo assim, tem gente que tá sendo menos eficiente sob o aspecto verde e tá perdendo carga porque não tem essa eficiência? Ou isso ainda tá Estamos nos educando quanto a esse assunto? Como você acha que tá? Eu acho que tá na educação aí. Você tem as duas coisas. Tem empresas que já estão mais avançadas e outras que estão começando. Mas alguém exige, assim, tipo... por exemplo, a gente estava discutindo aqui um tempo atrás, um episódio, que a Toyota uma diretriz lá do Japão, é ferrovia. Se pudesse ferrovia, é ferrovia. Não interessa se é mais caro. Eu quero ferrovia. Eu acho que globalmente a gente está um pouquinho mais avançado do que localmente. Assim como outros países, em grandes países em desenvolvimento, o brasileiro... eu acho que a gente está um pouco atrasado nisso, né? Então, veja bem, há pouco a gente falou lá de morar na Alemanha e os vizinhos nos xingando, estávamos comendo carne e sustentabilidade. Caramba, quando alguém... Já é uma cultura lá, né? Exato, aqui a gente está chegando lá agora, está começando. Então, assim, eu acho que... E é natural, né? É um processo, é uma transformação grande, é um ajuste
importante. Localmente, eu vejo a gente um pouquinho atrás, se eu comparar o que a gente já vê globalmente acontecendo. Mas o importante, eu acho que é o começo, é o processo, é o progresso disso. Ainda não mas tem eu acho que mais nosso big picture aqui, a gente já é sustentável por natureza. Nossa matriz energética brasileira... Não sei se isso também a gente não tem essa culpa. Vai ser suficiente? E a gente sabe a resposta. Eu acho que não, mas né? eu acho que culturalmente a gente não tem essa culpa de queimar carvão. Ou a gente pensa, poxa, mas a gente está ajudando todo mundo com o restante. Mas é só até virar curva, isso, né? Então... É isso aí. É isso mesmo. Quero fazer uma pergunta polêmica. Opa, eita. Mais uma. Vocês não prestaram atenção na minha primeira frase, hein? Não, é fraquinha essa. Você falou, em quase todos os seus textos, você falou de clientes. A gente sempre fala assim, cliente tem sempre razão? Essa pergunta não poderia faltar. Toma um cafezinho. Depois dos comerciais. Depende de quem ouvir, o negócio vai... Eu sempre acho que tem que ter um bom balanço, né? Ela precisa ser uma relação saudável e sustentável. Sim. E sim, às vezes ele vai ter razão, às vezes eventualmente um pouquinho menos. E eu acho que mas essa é uma relação que eu acho que amadureceu muito com o passar do tempo. Eu acho que não tem mais essa questão, ou tem muito menos, né? Eu sou cliente... Sim ou injusto, não. né? É o injusto, né? Não entendeu. Hoje tá tão mais maduro, tá tão profissional, tá tão mais colaborativo. A responsabilidade está mais compartilhada. Exato, né? Porque no final, vamos lá, caramba, a gente tem sofrido aqui no Brasil, né? Vamos falar, né? A gente é um povo batalhador e não é à toa, né? Tem razão pela qual a gente é tão batalhador e tão resiliente, né? Então a gente tá literalmente juntos, tentando crescer, tentando fazer a diferença, tentando inspirar um novo mercado, engajar um novo mercado, trazer um produto inovador. Então, acho que não tem mais isso hoje em dia. E eu acho isso super bacana, para falar a verdade, porque eu acho que é assim, né? É trabalhando junto que a gente chega efetivamente mais longe. O famoso combinado não sai caro, né? O problema é você ser claro no combinado. Também. Não, e ser sempre transparente, honesto. Acho que essa relação tá mais... É verdade. Acho que em vários segmentos ela é mais... As pessoas entendem. Quando você tem algum problema, o fornecedor tem algum problema, por qualquer que seja o motivo... e é franco com o cliente, fala, aconteceu isso, não desenhei, o desenho foi esse, mas a realidade é essa, como que a gente manobra isso daqui? E os dois sentam e querem resolver o problema. E vamos combinar também, né? A nossa logística no Brasil, ela não é fácil. A cabotagem, então, vamos lá. A gente falou, poxa, o que mais faz o pessoal não vir com mais força? Uma parte é o planejamento, mas outra parte também são muitos elos. E por mais clichê que seja, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Sim, então, por exemplo, a primeira ponta funcionou muito bem. Chegou a equipe da carga, chegou a corda especial, tudo bonitinho. O container foi fechado, foi para o primeiro porto, tudo lindo e maravilhoso. Chegou no segundo porto, o porto tá travado. Greve. E aí? O navio fica esperando 7 dias. E aí? Não dá para atracar, vou ter que pular. Poxa, mas aí o mesmo planejamento... o porto é a pior coisa que você pode... O mesmo planejamento que foi ajustado e ainda tá com uma certa segurança, esquece, quebra. Sim. Né? Então, assim, não é uma logística fácil no Brasil e neste momento, mesmo nos últimos 18 meses, eu acho que a gente tem sofrido bastante com intempéries de tempo, chuva no sul, falta de chuva no norte, obras em terminais importantes, acidente em algum berço, acidentes, ali, né? Nossa, mas basicamente os terminais estão muito, muito sobrecarregados, o que deixa essa corda de confiabilidade muito, muito fina, muito tênue. Então, assim, é um desafio. Então, eu acho que está efetivamente todo mundo trabalhando junto mesmo. Sim. Acho que você não estava aqui, né, no Brasil na época, greve dos caminhoneiros. Eu não estava mesmo. Mas fica tranquilo que eu ouvi bastante. Eu queria saber a resposta de alguma, sei lá, como que foi essa passagem da greve dos caminhoneiros, né? Porque para mim, eu trabalhava na época no terminal portuário, né?
Nossa, mas tinha... Santos Brasil? Santos Brasil. Santos Brasil. Tinha alguns clientes que falavam, cara, eu quero minha carga, mas como eu vou tirar minha carga? Não tem como. Não tem asa, não sei lá, pega de avião. Eu falei, dentro do... Era papo assim. Então, helicóptero. É uma veia principal do país, né? Como um todo. Sim. Então, sim, ia parar mesmo. Fato. E você falou o ponto mais fraco, é o elo mais fraco. Qual é o elo mais fraco hoje? Existe um elo mais fraco? E eu acho que tem vários, né? Talvez eu não falasse fraco, mas tem hoje vários frágeis. Frágeis, acho que é uma boa palavra. Eu acho que tem vários e eles mudam de lugar, eles mudam de tempo, eles mudam de às vezes de a tipo. Burocracia, às vezes é uma greve, às vezes é infraestrutura, né? Infraestrutura. Exato. É sazonal, né? Depende do lugar. E ultimamente, é engraçado que eu não tenho muitas redes sociais, nenhuma, pra falar a verdade, com exceção do LinkedIn, que aí alguns não chamam de rede social, mas eu chamo, enfim. E eu tenho visto muito fotos, né, de eu amo logística, isso é logística, e é isso, né? Você tem os mais diversos elos frágeis que vão acontecendo, que vão surgindo. Vou aproveitar que ele falou do perrengue dos caminhoneiros e queria saber se tem algum perrengue na sua história, na sua jornada que marcou, você fala, passei por aquilo, não acredito como é que foi e tal. Tem alguma história, ou solução, ou problema, ou BO? Porque assim, falando de Maersk, que agora... falando de Maersk... Eu sempre uso alguns cases da Maersk em aula. Por exemplo, aquele navio que pegou fogo, Maersk Londrina. Maersk Londrina. Eu tava aqui pensando na Luísa, bem pequenininho. O Alabama que foi sequestrado. O Capitão Phillips, Maersk Alabama. Tem alguma história assim que te marcou? Ou algum desses aí você já tava na... Poxa, minha resposta agora vai ser tão sem graça, porque eu fiquei pensando, caramba, quais foram os meus perrengues? Mas os meus perrengues estão... bem sem sal. Eu tava pensando em palestras em que eu tava lá na frente de 400 pessoas e perdi minha linha de raciocínio. Aqueles segundinhos do branco que parecem tipo 15 minutos. Você fala, meu Deus, isso demais. Onde eu tava, pra onde eu vou? Tava pensando em perrengues mais sutis, assim. Pessoais, pode ser também. Pode citar. Pode ser também. Sistêmicos. Sistema não, pô. Sistema funciona. Sistema funciona? Ah, tá. Tá falando de software. Bom, eu já tive a infeliz oportunidade de participar de 2 cyberataques, né? Então, verdade. Um deles na Maersk, outro em outra empresa. Conta aí, mas assim, não pode, o que pode contar disso aí? Gente, aconteceu há muitos anos. Como que vocês continuou operou no dia D0 pra frente? Papel, planilha? Foi operando de todas as formas que a criatividade permitia. Foi literalmente... cowboy, né? Cowboy foi... E foi um momento lindo em termos de cooperação, em termos de união, em termos de força. E aí você vê a força das pessoas. Eu sempre falo, pessoas, empresas são feitas de pessoas e para pessoas, independente de qual segmento, independente de qual indústria. Então não adianta, nada acontece sem as pessoas. Foi lindo, foi super bacana. Claro que não foi lindo, né? Foi super difícil. O copo meio cheio. Super difícil. Quanto tempo? Clientes foram afetados. Eu nem me recordo, pra falar a verdade, faz alguns anos. Mas de ficar fora do ar, essas coisas? Sim, totalmente. Clientes foram afetados, cargas foram afetadas, sociedades foram afetadas, né? Porque você demora para conseguir reengatar e criar uma certa fluidez, uma certa, porque uma parte da fluidez você não recupera, é um fato. Mas assim, no final deu tudo super certo, muita colaboração, muita criatividade junto, os times se unindo mais do que nunca, os times fazendo toda a diferença, as pessoas fazendo a diferença. Todo mundo se ajudando. Sobre esse aspecto foi muito bacana de ver. Então esse foi um dos perrengues, e aí tem perrengues mais simples também do dia a dia. Eu falei, eu sou uma pessoa super sociável, eu adoro falar com pessoas, falo com muitas pessoas o tempo inteiro. Clientes, parceiros, times e... eu já me peguei em saia justa. Eu falei, poxa, mas eu conheço esse rostinho, eu sei quem é. Não lembro de onde. Mas eu não sei quem é. Então, assim... A gente passou isso com o aluno, né? Tem perrengue de tudo que é tipo, assim. Desde dos mais hollywoodianos, quanto os mais simplesinhos do dia a dia.
E até o hollywoodiano vale a pena. Pra quem não conhece, né? Super recomendo que assista o Capitão Phillips, né? Com Tom Hanks. É super bacana. Eu teve um toque, teve um TLC que ele foi o palestrante. Jura? Mas eu não fui. Jura? Super legal, conta aí. Mas eu vou em vários, eu não fui nesse. O Capitão Phillips real, né? O Capitão Phillips mesmo, na palestra dele. A história, pra quem não conhece, né? A história do sequestro de um navio por piratas. E ainda existe, né? Naquela área. Tem regiões com mais cuidados específicos, sim. É complicado. Porque ele não tinha... E no Brasil? O Brasil não tem problema nenhum nisso aí, né? Não. Somos também, nesse quesito, abençoados, vamos dizer assim. Tranquilo. Temos vários outros que a gente já se ocupa bem, mas esse ponto não. Bem tranquilo. Esse ponto... Sim. Tu sente uma diferença muito grande, burocraticamente falando, para liberar uma carga de cabotagem ou quando estava lá fora para liberação aduaneira? Porque tem um estudo do Banco Mundial chamado LPI, que eu sempre foi a base da minha dissertação, né, do mestrado. E a gente usa ele como base porque ele mede a eficiência logística de 150 e poucos países. E sempre estava no topo do ranking em desembaraço aduaneiro a Alemanha. Sempre. E eu aprendi que lá o desembaraço é muito rápido. Não tem Siscomex, canal verde, canal vermelho, igual tem aqui. Lá chegou, tirou. Não tem, é muito mais dinâmico. Você enxerga alguma, alguma diferença, alguma coisa que a gente possa... Porque não dá pra gente replicar o modelo alemão aqui. O nosso modelo, ele é mais burocrático, ele é mais travado por uma série de razões, tá? Incluindo a questão tecnológica, né? A gente tem... alguns países estão muito à frente aí. Muitos. Maioria, talvez, maioria, nem sei se é a palavra certa ou não, mas enfim, muitos países estão muito à frente aí da gente. E claro, isso tem um impacto nos nossos processos, no nosso dia a dia. Então, sim, poderia replicar uma parte do processo? É muito difícil. Eu tenho certeza que sim, mas aí eu vou deixar os estudiosos, os mais técnicos, entrarem mais no detalhe. Mas efetivamente os países europeus, sim, eles são conhecidos e famosos pela sua eficácia, né? Sim. Então, a gente tem aí alguns pontinhos para aprender nesse sentido. Mas lembrando que longo curso, sim. Cabotagem não tem nada disso, tá? Cabotagem tem, sim, cuidados. Tem que mandar documentação também. Mas são processos muito distintos, muito mais simples. Mais simples, mais rápidos. A aliança cuida das coisas complicadas para vocês. Então, não precisam se preocupar. A parte de trás do bordado com a aliança. Tem uma iniciativa que eu gosto muito. Inclusive, teve um aluno que fez um artigo sobre isso. Sobre blockchain. E eu sei que a Maersk tinha a iniciativa do Trade Lanes, né? Não sei se você pode falar sobre isso, sabe como é que tá, porque parece que foi desligado, né? Foi descontinuado o projeto. O projeto como um todo, o grande ponto disso são as conexões, a conectividade, né? Para ela acontecer mais e mais em todas as frentes, seja com o fornecedor, com o parceiro, com o cliente, e sempre mirando na eficiência, na segurança dos dados, na rastreabilidade. Então, assim, independente de qual seja o nome do projeto, esse objetivo... Continua. Ele hoje é base de todo o raciocínio de digital ou tecnológico, né? Então, ele continua acontecendo e os avanços continuam acontecendo. Sim. Então, eu acho que a gente... em termos de eficiência, a gente vai ter momentos vai ter ainda bastante ganhos. Mas existe consórcio para isso? Porque assim, que a gente vê em várias indústrias, elas, competidores ferrenhos, eles se juntam, quando eles têm um objetivo comum, eles se juntam para desenvolver uma solução. E aí eles se beneficiam do uso dessa solução. Isso. E que alguns falaram que o Trade Lanes não ia rodar porque era da Maersk. A necessidade de uma mensageria única, de um protocolo, de comunicação. Mas todo mundo quer, todo mundo entende que precisa, todo mundo quer fazer o seu próprio. Sim, mas eu acho que uma conclusão todo mundo também chegou, não é possível. Quanto mais isolado você for, mais isolado você fica. É um fato. Então, se é para ser integrador, tem que integrar desde o começo. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Mas, de novo, as empresas estão em momentos distintos, né? Precisa... A mesma questão da sustentabilidade, né? Então, tem uma série de coisas ali por trás da decisão de cada um, né? Então, são outras prioridades. De qualquer forma, a Maersk tem tanto a pegada da sustentabilidade, da parte verde em si, e a parte digital. Muito forte, como um grande
ponto de alavancagem de eficiência. Uhum. Isso. Nossa, o vídeo de apresentação do Trade Lanes era maravilhoso. Fala, nossa, precisamos disso, né? Não, e era um case no começo do blockchain que todo mundo só sabia do Bitcoin. Aí foi um case violento. Falei assim, cara, olha, o pessoal achava que blockchain era pra Bitcoin. E achava que o Bitcoin era a grande invenção. Eu falei, não, Bitcoin não tem a menor importância, cara. É tipo a pessoa tem uma coisa muito mais próxima da gente. Tipo, inventarem a internet e aí o cara fala, isso aqui é o e-mail. Aí você fala, inventou o e-mail. Não, ele inventou a internet. Inventaram a internet. O e-mail é só uma aplicação na internet. Era isso, o blockchain era isso. E o pessoal só falava do Bitcoin. Sim. E o Trade Lanes foi um baita case. Mas acho que cada vez mais se fala em APIs, né? Nessas conexões e, de novo, cada empresa está em... As empresas estão, e é natural que estejam em estágios diferentes, mas acho que é importante ver o progresso disso e eu acho que esse progresso diário é visível, assim. E nesse ponto burocrático eu vejo que o Brasil está interessado em avançar o que precisa, né? Sim. E porque tem muita coisa que dá para ser feita logo. Então, a questão da digitalização dos processos, o próprio acordo de facilitação do comércio da OMC, que o Brasil foi signatário desde o começo. O Brasil, nosso regulamento aduaneiro, foi um dos primeiros do mundo que teve um artigo autorizando que a invoice seja assinada por blockchain. Sim. Tipo, isso é inimaginável, né? Porque até pouco tempo atrás o fiscal queria ver a assinatura de caneta azul. A automatização como um todo, né? De novo, a gente também, eu acho que se comparar com outros países, a gente está um pouquinho atrasado, mas eu acho que o mais importante é focar no progresso, no processo em si. Então, é importante que isso está acontecendo. Como que é o investimento, assim, em tecnologia aqui no Brasil, comparado a fora? Eu acho que mais e mais as empresas têm investido e têm reservado uma parte importante do seu montante disponível para capitalização para a parte da tecnologia. Eu acho que mais e mais. Caso da Aliança e Maersk, posso dizer que o foco é bem grande e uma quantia... considerável. Obscena. Obscena não, tem que ser razoável. Entendem como... Mas no todo, ela tem uma priorização muito clara, muito concreta. Sim. Independente em qual é o momento do negócio, digitalização, automatização, segue. E fica embaixo do guarda-chuva global da Maersk, vocês, a Aliança, ou vocês têm uma autonomia para pilotar essa grana? A resposta é parte. Então, sim, tem uma parte de autonomia local e outra parte que daí ela é construída juntamente com o grupo. E pode ser global, pode ser regional, pode ser local também. Legal. E o pensamento, assim, do pessoal entende que tecnologia é um investimento ou um custo? Sempre investimento. Legal. Sempre investimento. Já e tem retorno, talvez daqui daqui a 2-3 anos, nem para o ano corrente. Sim. É isso... Estão cientes que é uma coisa que não vai ser para agora. Sim. Você já tem Log Comex lá, não já? Já. Falta T2S agora. Olha o comercial ali. Olha o comercial fazendo seu papel, né? Luísa, muito obrigada. Não tenho como agradecer. Aliás, né? Temos a última perguntinha. A última pergunta, vocês têm mais perguntas técnicas? Não? A gente liberar a coitada para almoçar. Eu queria perguntar, quem é a Luísa de Kang Rasteirinha? Amei. Com chimarrão ou sem chimarrão? Muito bem, Luísa. Sou casada com o Osmar, sou mãe da Júlia. Temos o Joca, o Joquinha, que é o mini schnauzer do nosso cachorro. Vamos lá, adoro ver séries, gosto bastante. Recomendo alguma? Indica alguma aqui pra gente. Indica alguma. Tem sim, uma CJ Madame Walker. Madame CJ Walker. Que é a afro-americana, que criou uma linha de produtos de beleza e foi uma das primeiras milionárias, né? Uma história incrível, eu achei... de muita superação, de muita resiliência, muita quebra de paradigma, achei super bacana. Com então, certeza. Fica a dica aí. Mas gosto bastante de série, gosto bastante de estar com pessoas, amigos, churrascos. Faço ginástica, então, pessoal, independente do trabalho, independente do estresse, independente do momento, é importante cuidar da saúde. Eu acho que essa questão de equilíbrio vida, trabalho, um dia eu aprendi que quem cuida disso é só você. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. É verdade, então dolorida. é você que cuida desse equilíbrio. E às vezes ele é mais difícil, às vezes a gente consegue lidar melhor com isso. Mas é importante. É importante a ginástica, é importante cuidar da saúde, sim. Então... Mas gosta ou faz porque tem que cuidar? Eu acho que tem as duas coisas, né? E talvez você comece com um ponto e termine no outro, né? Eu acho que também é natural.
Feliz de ver que os brasileiros estão mais e mais e mais cuidando da saúde. Sim, acho que isso é super bacana. Hábitos alimentares, hábitos saudáveis. Então, acho que isso é bem bacana. Mas acho que essa é a Luísa, assim. É bastante extrovertida, dinâmica. Não gosto de marasmo. Gosto de coisas novas. Gosto de transformação. Gosto de crescimento. Legal. Gosto de estar com pessoas. Acho que essa é a Luísa. Isso aí. Legal. Muito obrigada. Adorei, e sempre com impacto positivo, hein? Sempre olhando o copo meio cheio, né? Todos os dias, exatamente. Arrasou. Luísa, muito obrigada pela tua presença. Foi obrigada a vocês, pessoal. Adorei. Voando, né? Adorei. Obrigada. Prazerzaço. E se você gostou deste episódio, não esqueça de comentar aqui pra ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se. Pega o link, manda pros coleguinhas pra conhecerem e saberem que o lugar de mulher é onde ela quiser. E é possível chegar até a presidência de um armador. Isso aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.